Wesley. E Tudo aí, bem, meu povo? pessoal? Tranquilo? Feliz sábado pra todo mundo. Feliz sábado! Mais uma vez gravando pra esse canal maravilhoso que é o Lesson Teacher Everyday, onde nós pregamos e passamos a lição dos adolescentes. Isso! Mas antes de mais nada, como sempre, vamos fazer a oração. Hoje é comigo, vou fazer a oração. Vai lá, Zelson. Filho, Pai que está no céu, muito obrigado por tudo que nos dá, muito obrigado pela vida e pela saúde, e muito obrigado por nos dar a oportunidade de pregar a sua palavra através dessa lição no canal Lesson Team, e que todos os youtubers possam assistir e também possam compartilhar, Senhor. Isso que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus! Beleza, o que interessa é o nosso merchandising, que a lição que estamos estudando é essa daqui. Olha aqui, essa aqui só é... Provado pelo fogo! Essa lição aqui, ó, auxiliar só a pessoas especiais que são os professores, né? Isso! Aí que tem, tá certo? Mas quem quer comprar? Mas quem quer comprar tem que ter loja física, tem o que? Onde que é, Dani? Nas associações adventistas, lojinhas climatizadas maravilhosas, onde Tem bastante tudo de bom. conteúdo, né? Bastante Compra a conteúdo. lição que tu pega, participa e ajuda na lição. Mas galera, eu sei que é tudo novo aí, informatizado, tá, tem site. Vai! cpb.com.br Casa Publicadora Brasileira! Acessa, assina, chega na sua casa, tranquilidade pura. 4 exemplares, é comodidade. Mas agora, se você quiser parar de assistir um monte de porcaria na televisão, tem canal também cristão. Qual é, Dani? Canal Novo Tempo, canal da... Esperança! É muito bacana. Cheio de programação especial, né, Zelson? E também tem a rádio Novo Tempo, vai tocar a rádio no carro, tá tocando funk, coloca na Novo Tempo pra escutar. Claro, meu cristão, amigo, coisa boa, coisa de Deus. E também tem o quê? Com a Netflix, o cristão? A Netflix do Cristão. Feliz 7 Play. Oh, Olha só, muito bom. tá né? certo? Tem várias séries voltadas para os adolescentes, não é certo? Isso, voltado pros adolescentes. Muito interessante mesmo, com assuntos atuais. Mas agora o que interessa Vai, é a lição. nossa lição. Number 7. Mostra a capa. Vai lá, Dani. Qual o título? Agora eu sei, provado pelo Gente, é a fogo. mesma capa da lição. Mesmo É título. a lição de hoje. Mesmo título da E é a mesma capa, garoto. Olha aí, Israelson. Provado pelo fogo. Qual é aí, Daniela? Qual o texto-chave? Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dá graça, né, Zelson? Tudo é graças. Mas será que é fácil dar graça na dificuldade, Rapaz, Zelson? vem na capa assim, provado pelo fogo. E tudo é graça não quer dizer que, apesar das coisas difíceis, que fogo é difícil, né? Passar pelo fogo, tu tem uma transformação. Com né? certeza. Boa, Não sai do mesmo jeito. Não sai do mesmo. Boa ou ruim. Então Aham. quer dizer que as pessoas têm que sofrer uma transformação e ainda continuar feliz com isso? Será? Rapaz, é complicado, né? Não é fácil você de repente passar por alguma coisa que você não queira e aí de repente vai te lapidar, vai te burilar, vai te transformar. Vamos falar sobre essa seleção? Então, sábado, né? Sábado fala sobre quem, Daniela? Paulo e Silas. Estavam presos, o contexto é esse, estavam tão presos, preso. né? E, tipo assim, apesar de estar preso, eles, tipo assim, eles sabiam que não era um hotel 5 estrelas. Não era um hotel 5 estrelas, que eu tenho que ter. Você passa pela tribulação, pelos problemas, não quer dizer, irmão, que tu vai se enganar também. Eles davam graças a Deus, porque eles estavam presos, mas não estavam mortos, né? É, eles tinham fé que Deus poderia fazer. Por exemplo, assim, é fácil ser cristão quando tudo vai bem. Aí... Agora eu quero ver o cara ser cristão, manter a fé, quando as coisas são difíceis, quando vem um diagnóstico de um câncer, quando vem um desemprego, quando as coisas estão difíceis, quando não está tirando boas notas na escola. Deu uma topada na quina, já Será que... ganhou? Olha, é nessas horas que a gente prova se nós somos cristãos ou não. Ou não. Paulo e Silas passaram por isso, né? Quem que diz aí, Daniela? Paulo e Silas reconheceram o poder de Deus. Em Romanos 8:28, Deus nos assegura que tem um propósito maior e divinal, que é o desenvolvimento do nosso caráter. Então tudo acontece, gente, para desenvolver o nosso caráter. Rapaz, é tudo pra moldar. A gente acha que não, mas, por exemplo, a pessoa fala que a experiência de vida molda o caráter da pessoa, né? Sim. Deus mesmo quando ele vai deixar as coisas acontecer porque ele sabe que você vai melhorar com aquilo. Por exemplo, o ouro encontrado na natureza é todo impuro. É. Aí o pessoal pega o maçarico em alto poder de temperatura, né? Temperatura. Aí queima, tira as impurezas, moda, aí o ouro fica valioso. Por exemplo, o diamante tem que ser lapidado para ser bonito, aquele preço valoroso. Então assim na vida mesmo, às vezes a gente tem que passar pela fornalha da aflição, né? Pra gente ser moldado. Vai te aprender uma Às vezes lição, o né? barro quebra, pra né? gente ver o mundo de maneira diferente, na verdade. Isso, às vezes isso, irmão, a gente tem um defeito de caráter que Deus permite que certas coisas aconteçam para a gente reconhecer essa falta, para que nós possamos ir para o céu, meus irmãos. Deus aproveita até as provações, dizem que as provações são obreiras. de Deus. Lição de domingo então, Daniela? Lê o texto aqui. No domingo vem com o texto em Romanos. Isso, Romanos 1, versos 16 e 17.
Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deixa eu perguntar uma coisa. Será que você se envergonha do Evangelho, de andar com a Bíblia, de falar que é crente, de falar que é cristão, de falar que é adventista? Tem muita gente aí se envergonhando de dizer que é evangélico, né? Que é protestante, que é filho de Deus, que é adventista. Será, meu irmão? A gente não deve se envergonhar do Evangelho. Continua, Daniel. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo virá da fé. Então vamos contar um exemplozinho hoje. Imaginemos aqui, Passar pra cá. vamos lá, Vamos que lá. o Israelson, ele é um grande equilibrista. E realmente esse fato já aconteceu no passado. O equilibrista pegou e montou um cabo, olha aí, montou um cabo de um extremo de uma montanha para outra. E ele era um grande equilibrista. E é o seguinte, nessa montanha não tinha rede lá embaixo para parar ele. E aí o grande desafio é o seguinte: será que o povo acredita que ele, como um grande equilibrista, vai cruzar de uma montanha para outra? E o pior, com um carrinho de mão. Olha lá o carrinho de mão aqui, levanta aí, para o pessoal ver. Carrinho de mão. Com um carrinho de mão. Aí o pessoal, quem acredita? Todo mundo levantou a mão. Nós acreditamos. E ele pegou o carrinho de mão. Vai, Celso. Cruzando, ó, em cima de um cabo. Cruzando em cima de um cabo. Mas, meus irmãos, o vento forte, ele indo ali, meio que desequilibrando. E aí, tudo. pessoal, agora que cruzei o cabo com o carrinho, quem acredita, quem quer entrar no carrinho, a gente passa junto. Eita, já é outra E coisa. aí, Dani, entra no carrinho, a gente passa junto, Dani. Entrar... Eu? Não? Peraí, entrar no carrinho já é outra coisa. Não, mas tu vai não entrar- acredito que tu faz. Mas tu não acredita, você vai entrar aqui dentro, a gente passa. Olha, eu vou te falar uma coisa, agora nós vamos entender qual é a moral dessa história, meus irmãos. A moral dessa história é o seguinte: quem é o equilibrista é Jesus. Muito é fácil você dizer que acredita em Jesus. Mas na hora das provações, das tribulações, será que tu entra no carrinho? Será que você tem fé bastante para acreditar no equilibrista, que é Jesus? Então, meus irmãos, falar que tem fé é uma coisa, ter fé Ter fé de verdade é outra coisa. É aquela história que eu falei. De repente você está passando por um problema de doença, de desemprego, Porque de na alguma verdade coisa. a fé é tipo. É variável, né? É. De manhã tu tá com a fé lá em cima, a gente tá acontecendo alguma coisa, tá lá embaixo. É por isso que a gente tem que orar sem cessar para manter, né? Manter a fé equilibrada, meus irmãos. Porque muitas das vezes você pode ser traído pelos seus sentimentos. E fé, meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé diariamente. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que a gente pede para você estudar a lição, estudar a Bíblia, orar constantemente, orar sem cessar. Porque só assim a nossa fé é aumentada. De fé em fé nós vamos vencendo em nome de Senhor Jesus. Segunda-feira. Vamos lá então, segunda. Alegrar-se sempre é uma habilidade de ser feliz. Regozijar-se com o perdão dos pecados traz paz e preenche a alma. Quem reclama constantemente não tem religião genuína. Orar continuamente é a conexão com o céu que nunca deve ser quebrada. Para um O pouquinho. negócio é o seguinte, Orar sem cessar, Zé. cristão que é cristão, mesmo na provação tá feliz. É verdade, que você pode assim, Tá certo? não é que tu vai andar sorrindo o tempo todo, calma. É que E- na hora da provação tu tá sereno, tá tranquilo, confiando no Deus, que é tudo o vai dar refúgio. certo. E outra, murmurador, aquele pessoal assim que fica só reclamando, também vai pro céu não. Meu irmão, lá em 1 Coríntios Se você é um 9, assim, ó. reclamador nato, Ah. para com isso, tá? Não, porque o reclamador, lá em 1 Coríntios diz assim, ó, os murmuradores não entrarão no reino de Deus. Pessoas que ficam só reclamando. Sabe por quê? Porque até lá no céu eles Vai acharam encontrar defeito. defeito. Ah, não, até você em vai- Jesus. Essa cidade é muito brilhosa, tá ofuscando minha Não, aqui o vista. pessoal é muito alegre, aqui não é bom não. Gente, os murmuradores não terão lugar. Vocês sabiam que todas as pessoas do deserto que murmuraram morreram no deserto? Verdade. Então, o Filho de Deus, o servo de Deus, o cristão, ele em tudo dá graça. Tudo dá graça. Mesmo nas tribulações e nas dificuldades, ele acredita que Deus pode prover para ele saída e bênçãos. E como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, ainda que Deus não nos dê saída, nós não nos ajoelharemos, né? E nem adoraremos outros deuses. Ou seja, o cara tem fé que até o final. Porque muitas vezes, meu irmão, nesse mundo de pecado que nós vivemos, as coisas talvez não se resolvam aqui na terra. Mas a glorificação é no céu. Tipo Jó, né? Não é, Zé? Jó. Jó tinha tudo, essa Satanás. Claro que ele. Servir a Deus tendo Ele tudo. tem tudo. Aí ele foi tirando os filhos, tirou a riqueza, tirou até a saúde. Até a saúde, Só ficou cheio tirou de a vida ferida. porque Deus falou assim: você pode tirar tudo dele, você não pode mexer na vida do meu filho, não é verdade? Aham, verdade. E mesmo assim, Jó não arredou o pé do lugar. Jó ainda disse assim, ó, ainda que minha carne se consuma, ainda que eu morra, eu tenho fé que eu verei o Salvador que se levantará sobre a terra. Meus irmãos, E depois- ele era um adventista nato, meus Depois, irmãos. 2 vezes mais, ele ganhou em tudo, né? Tudo em dobro. E digo mais,
ele foi um cara que já esperava a volta de Jesus mesmo. Foi o primeiro livro da Bíblia, que foi Jó. Então, meu irmão, que nem Abacuque diz assim, ó, ainda que a oliveira não dê seu fruto, a figueira não dê seu fruto, a vaca não dê o alimento, eu ainda assim vou crer em Deus. Será que eu e você temos uma fé desse tamanho? Vamos lá? Terça-feira! A reforma foi proibida na Holanda, que considerava crimes graves ler a Bíblia e orar a Deus. Não se postrar diante de imagens e cantar o salmo. A punição era a morte. Quanto mais perseguição sofriam, mais testemunhas surgiam da verdade. Certo. Para um pouquinho, meus irmãos. A Europa teve um tempo, meus irmãos, que foi um tempo de trevas, onde abandonaram Deus, negaram a Deus. Conhecida a idade das trevas, né? Que estagnou ali 400 anos, que só perseguição. A igreja romana dominava tudo, os cristãos que iam falar de Deus eram tratados como hereges, e por aí vai, tinha lei, proibição, um monte de coisa lá. E, meus irmãos, vamos manter a fé, meus irmãos, mesmo nas dificuldades. Continua, Dani. Até as crianças aprendiam a ler nas escolas. O resultado foi que a nação se tornou forte e próspera. Isso aqui foi o rei da Suécia que aprendeu da Bíblia e botou a Bíblia dentro botou em prática no próprio reino. Entendeu? Um exemplo de Nínive, né? A mensagem chegou lá, de Jonas, ele fez todo mundo se arrepender e Deus poupou a cidade. Nesse caso, a Suécia aqui, é Suécia, né? Suécia, o rei da Suécia. Ficou próspera e abençoada. Diz que assim, é bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, meu povo? Estamos esquecendo dele, né? Como é que pode ser as coisas. Lição de quarta-feira. Tá aqui. Segundo os dados da ONU, mais de 30% do mundo está em guerra, e destes, pelo menos metade tem motivos religiosos. Surpreendentemente, o cristianismo tem sido uma das religiões mais perseguidas do mundo. É o seguinte, vai para o Oriente Médio. A maior parte da briga lá é por questões religiosas. Basta você dizer que é cristão que você é açoitado, morto, escravizado. Do cristianismo, entendeu? É literalmente em cima do cristianismo. Você não pode pregar, lá não se pode, por exemplo, o Irã. O Irã não se pode pregar o evangelho lá. Pode ter nada, nem um folheto pode entrar. Verdade. Está cada vez mais difícil o evangelho, o cristianismo entrar em certos países. Então a gente pensa que a perseguição foi só na Inquisição, na Idade das Trevas. Na Idade Moderna, ainda hoje, meus irmãos, tá difícil de você viver o seu cristianismo. E diga uma coisa, a história sempre se repete. Fiquem atentos, porque tem profecias sendo reveladas, descobertas aos nossos olhos. Qualquer dia desse, vocês vão ver um decreto saindo perseguindo cristãos. Qualquer dia você vai ver que você não vai poder se reunir como todo mundo se reúne, não vai poder comprar e nem vender. Fiquem atentos, meus irmãos. Porque, né, meus irmãos? Olá, quinta-feira. Quinta-feira. Flash da semana. Vai. Balada, vai. Só saberemos quantos foram libertados de degradação do pecado a uma vida mais elevada e pura mediante seus esforços, quando toda a família de remidos se reunir no reino de Cristo. Sua vida apresenta uma lição inestimável para todos os cristãos. Se tivéssemos um pouquinho da fé, da coragem, do zelo, da dedicação e do comprometimento dessas pessoas com a verdade, veríamos grandes coisas acontecerem em nossos dias. O negócio é o seguinte, aqui vem falando assim, porque eles trabalharam muito. Martim, Wesley também, trabalharam muito mesmo. Calvino, só que, bem provável que eles não viram o resultado todo. O que aconteceu com o mundo protestante até hoje, né? Nossa. Quantas igrejas foram formadas, né, Nelson? O próprio nosso canal aqui, Lesson Team, a gente faz a lição para as pessoas aprenderem mais sobre Deus e tudo mais. Mas a gente não tem certeza de quantas pessoas são alcançadas, né? Estão só alcançadas por esse vídeo, quantas são salvas ou não. Mas nossa intenção aqui é salvar a maior quantidade de pessoas possível. Né? É como você chegar no céu, a primeira surpresa é você estar lá. E depois, quantas pessoas que foram alcançadas pelo evangelho que você pregou. Meus irmãos, a nossa função é plantar semente. O Espírito Santo faz brotar. Então o canal Lesson Team foi criado para isso, né, Zé? Primeiro foi passado para a nossa lição lá de Porto Velho, lá na sala dos adolescentes. E agora, irmãozinho, está ganhando o mundo. Ajuda, se inscreve, compartilha o canal. Continue, Daniela, sexta-feira. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. O Senhor é a nossa força e Ele desembaraça perfeitamente os nossos caminhos. Pai, não importa o trabalho que der, o que tiver, a dificuldade, se você estiver com Deus, da mesma maneira que os reformadores estiveram, né?
Rapaz, vai estar no final, tudo dá certo, né? E eu vou dizer uma coisa pra você, irmão. Eu sei que a gente também, assim, fala de fé, de tudo, de dificuldade. Nem sempre o resultado aqui na Terra vai ser o que você espera. É. Né? Você tá esperando a gente alguma vê coisa gente que terrena. morre, a gente vê gente que perde a saúde, que perde o emprego, tem questão aí ainda hoje sendo mortos e assassinados por causa da sua fé. Mas eu digo uma coisa para você, meus irmãos. Um dia a gente vai ouvir assim, ó, Deus enxugará do olho toda a lágrima, a morte já não existirá mais, descerá uma cidade do céu, meus irmãos, pronta, ataviada, porque Deus foi preparar lugar para nós. Então, meus irmãos, a gente precisa ter uma fé robustecida, firmada em oração, leitura da Bíblia, participação da igreja, nos cultos. O meu desejo de oração aqui do Grupo Lesson Team é que vocês compartilhem o canal, participem na sua igreja. Deus abençoe todos vocês. Feliz sábado! Tchau, meu povo! Tchau! Tchau! Tirar o carrinho aqui que ele serviu para